Oi gente, bem-vindos para mais um vídeo no canal Mônica Suculentas e Companhia. Eu sou a Mônica Valença e hoje eu vou mostrar para você vários erros que nós podemos cometer no cultivo das nossas plantas suculentas, mas em especial um que é o pior deles. O pior erro que a gente pode cometer para perder muito mais plantas suculentas. Eu já cultivo plantas suculentas há muitos anos e a gente está sempre aprendendo, principalmente com os nossos erros. Então aproveita, pega as dicas importantes que eu vou passar para você nesse vídeo, para você conseguir muito mais sucesso no resultado do seu cultivo. E vou aproveitar também te ensinar como recuperar uma planta que ela deu BO por conta desses erros que muitas vezes nós cometemos, principalmente você que está iniciando o cultivo das plantas suculentas. O sol, gente, ô coisa boa, né? Boa pra gente e boa para nossas plantas suculentas. Você tem que saber quanto de sol sua planta precisa, sua planta vai se desenvolver melhor. Saber o nome da espécie que você está comprando e como que ela vai melhor, no sol pleno, na meia sombra ou na sombra. Quando nós sabemos qual planta a gente está adquirindo, que a gente conhece as características dessas plantas, nós teremos muito mais sucesso. Não é porque suculentas gostam de sol que você vai dar o sol na quantidade que você tem aí no seu quintal e tá tudo bem. Não. Primeiro a gente tem que saber se esse sol é adequado suficientemente para aquela mudinha que você quer cultivar, tá? Mesmo gostando de sol, algumas preferem a meia sombra, por exemplo. Ela recebe sol, mas não o dia todo, não aquele sol escaldante, porque o excesso também pode matar a sua planta, não é? Ou no mínimo deixar ela tão feinha, coitada, porque ela pode queimar todo o miolo, as folhinhas, e algumas vezes pode acontecer de você não conseguir recuperar essa planta. O sol pode ser um vilão também para as plantas suculentas. Por isso, a adaptação das nossas plantas é fundamental. Iniciar com poucas horas de sol, sol mais fresco, sol da manhã ou do final do dia. E aos poucos você vai dando cada vez mais sol para ela. Aí sim a gente consegue melhores resultados. Agora nós vamos falar do substrato. Esse também pode ser um vilão, gente. É assim, ó, tudo que é bom também pode ser ruim, dependendo da forma que você vai usar nas suas plantas, né? Como o sol, o excesso, o sol escaldante não é bom. O substrato também, se ele não for pensado nas características boas para sua planta suculenta, ele pode ser um vilão. Isso não quer dizer que o substrato tem que ser com frescura. E na verdade, gente, não tem nada de frescura, né? Cada um usa aquilo que acha melhor e que tem condições de usar, que prefere usar. É uma questão de preferência, né? Eu prefiro comprar perlita, casca de arroz, carvão e deixar o meu substrato mais drenável, com elementos que vai favorecer a secagem desse substrato rapidinho. Beleza. Ah, não, eu prefiro usar do meu quintal. Beleza também. O importante é que ele tenha a característica de ser bem aerado e bem drenável. Não importa se você vai usar a terra do seu quintal. Tem vários tipos de terra, né, gente? A terra do quintal, que você pode raspar. Tem aquela terra que fica embaixo das árvores com as folhas. Tem terra de barranco. O problema dessa terra do quintal é doenças que pode ter nessa terra, como por exemplo nematóides, né? Que é um verme
que se instala nas raízes das plantas, vai sugar tudo que é vitamininha aí que tem das suas plantinhas, todos os nutrientes. Vai usar a terra do seu quintal? Saiba então prevenir de nematóides. Compre um nematicida, faça a prevenção, tá? Ou mesmo extermínio, né? Porque se ele já se instalou, temos que resolver esse problema. Tudo começa por um bom substrato, gente. O meu é o melhor para mim, como eu sempre digo. Aquele que você vai escolher vai ser o melhor para você. Então agregue valor a esse substrato, a terra do seu quintal, colocando elementos que você tem acesso, como o carvão, que é excelente nos nossos substratos. Seja ele qual for, pode assistir aí vários vídeos. Se não todos, a maioria utilizam carvão, seja qual for a terra que ele use. Agora, gente, o pior erro no cultivo das plantas suculentas é a rega. É a quantidade de água, é quantas vezes você rega sua planta. E essa rega tem tudo a ver com o substrato. Quanto que eu molho minha planta na semana? Tem quantidade? Costumamos dizer que uma vez na semana é o ideal, né? É uma média que a gente pode usar para cultivar nossas plantas suculentas. Mas, e se elas são cultivadas a céu aberto com chuvas? Né? Então nós podemos errar a quantidade da rega sem ter a paciência de aguardar esse substrato todinho secar. Não é tá úmido, é seco, seco totalmente. E então fazer uma rega em abundância, né, que molhe todo esse substrato, que essa água escorra muito bem. E daí entra também a dica da boa camada de drenagem, do tipo de vaso que você usa, de você escolher o substrato para o tipo de vaso que você vai usar e do cultivo que você quer para você. Quer a céu aberto? Não quer com cobertura? Porque é uma delícia a gente cultivar plantas suculentas a céu aberto. Eu amo. Sempre tive um cultivo de suculentas a céu aberto, mas a gente vai entendendo que não são todas as plantas suculentas que vão bem no cultivo a céu aberto, mesmo usando o excelente substrato, a camada de drenagem, o tipo de vaso adequado. Tem planta que precisa de mais atenção em relação à umidade. Não tem jeito. Então, uma outra dica é para você não abrir mão do cultivo a céu aberto, escolha plantas suculentas que são mais resistentes a essas intempéries, que são as mudanças de estações, que vem o verão, que vem a chuvarada, o inverno com geadas. Tudo isso temos que levar em conta quando escolhemos cultivar plantas a céu aberto. Existe plantas suculentas muito mais resistentes a chuvas do que outras. Então, menos dor de cabeça, mais plantas resistentes. Um exemplo de uma planta muito resistente é essa Echeveria mandala citrus, também conhecida como momoca. Além de ser muito resistente no cultivo a céu aberto, ela também é muito prolífera. Ou seja, ela brota muito, 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 dá muitas mudinhas naturalmente. E também usando a técnica da decaptação, né, da poda da roseta, você também consegue estimular muito mais brotações. Outra espécie que para ser cultivada a céu aberto é esta Echeveria, que é a Hakuho. Também muito prolífera, muitas brotações,
Mesmas características da Echeveria momoca. Tá? Muitas brotações e muito resistente. E as gibifloras, de modo geral, são muito resistentes no cultivo no tempo. Sem contar que elas amam o sol pleno e ficam lindíssimas. Lindas, lindas, lindas. Ai, mas eu não tenho espaço. Então, escolha as plantas de porte pequeno, de porte médio, de porte grande até, como é o caso da momoca que eu mostrei. Ela fica com a roseta grande. No gênero dos cedros, por exemplo, tem o cedro crepúsculo, que é também uma planta muito resistente. O gênero cedro é um gênero que favorece esse cultivo a céu aberto, em sua maioria. Não quer dizer que todos são muito resistentes a esse cultivo. O crepúsculo é um deles. O cedro voaíra é um outro também lindo, que é muito resistente. Algumas Echeverias agavoides também são muito resistentes. Echeveria minibelle, além de ser linda, de porte pequeno, muito resistente, muito prolífera. E você vai então procurando aquela planta que mais lhe agrada visualmente, né? E descubra se ela aguenta o cultivo da forma que você quer para você. Principalmente se ele for a céu aberto, se ele for no tempo. E esse cuidado com a rega é fundamental também com o seu berçário. Se você quer fazer mudas das suculentas, tanto por poda, decapitação, ou por folha. Fundamental. Por isso que eu digo que a rega é o vilão, é o pior erro que nós podemos cometer com as nossas plantas suculentas. Este erro da rega, ele vai trazer problemas muito sérios. Vai trazer a podridão da sua planta, que pode começar na raiz, né, passar para o caule, no tronco inteiro e começa a cair todas as folhas e você perde sua planta. Mas tem como recuperar. Então vamos ver agora como que você pode conseguir recuperar sua planta. Então, aqui eu tenho um exemplo de uma planta que está com problema de podridão, tá aqui, neste caule. Não é cultivada a céu aberto, essa daqui, essa mudinha aqui. Eu fiz decapitação desta Letícia, agora ela fez brotações. E tem aqui essa Echeveria melaco, aqui junto, olha. Tá, era mudinha, ficou aqui por muito tempo. Como que a gente pode fazer o aproveitamento disso? Então, a primeira coisa é você tirar imediatamente essa planta do vaso, tá? E tirar todo o substrato. E a gente, então, vai começar o aproveitamento, tá? A Letícia aqui tá tudo ok. Então, essa daqui, olha, tá tudo ok, não tem problema nenhum. Já essa aqui tem. Como não foi problema de umidade aqui nas raízes, tá? Mas vamos supor que as suas raízes estejam podres, tá? Ou mesmo velha, né? Que pode acontecer da planta dar fungo no caule, como é o caso deste aqui, né? E aí você achar que tem que jogar fora. Não jogue, vamos aproveitar. Então, eu começo aqui, olha. Como o caule já tá longo, eu já aproveito, já arrumo essa plantinha. Poderia só cortar as raízes,
fora, tá? Tá velha ou tá podre, descarta. Então, eu vou observar o tronco, se nesta ponta aqui vai ter algum ponto de fungo escuro. Não tem, beleza. Aproveito então esta muda. No meu caso, eu vou cortar aqui, porque eu quero fazer uma mudinha para ela enraizar. Então, eu aproveito essa roseta que está saudável e não tem ponto de fungo no caule. Já essa que está com problema, às vezes dá pra gente aproveitar como esta, que é a roseta que a gente chama apical, da ponta, e tá tudo bem. Então, aproveito e faço muda. Essa aqui, olha, eu vou cortar aqui, continua preto. Aqui, olha, já não está mais preto, certo? Então, o que que eu faço? Posso aproveitar isso aqui, tá? Cortando aqui esse excesso de caulezinho. E esta ponta aqui, com várias folhas, eu tiro e observo se tem ponto de podridão. Então, olha, esse pedacinho aqui tá doente. Este aqui também. Aqui, tirei as folhas. Olha, tá vendo? Um pontinho preto aqui nesta folha. Então, esta não me serve. Não dá pra aproveitar. Nem esta. Essa aqui tá com uma pontinha. Se tiver dúvida, põe. Quem sabe ela brota. Se não brotar, ó, essas estão boas. E aqui não dá pra aproveitar. Então, lixo. E essas outras folhas que eu tirei, também estão todas saudáveis. Essa aqui tá estragada. Já deu ponto de podridão ali. Eu pego um vaso e faço o aproveitamento dessas meninas. A roseta, esse tronquinho aqui também dá para aproveitar. Ele vai enraizar. E as folhinhas, gente. Todas as folhinhas que estiverem saudável, monto um bercinho com ela. Então, a observação é um ponto primordial no cultivo das suas plantas, seja qual tipo de planta for, não é? A gente percebe que alguma coisa não está bem, que ela não está se desenvolvendo. No caso das plantas suculentas, elas são muito generosas, tá? Porque mesmo dando um problema de umidade, de fungo, nós ainda conseguimos, em vários casos, conseguir resgatar a espécie, né? Você pode perder a raiz, pode perder o tronco, né? Pedaços do tronco, mas você consegue salvar a espécie com uma roseta ou com folhas e aguardar que vai ter brotações. Mas é como eu disse, pior erro é a rega. Então, você tem que aguardar também no berçário, principalmente no berçário, a cicatrização desse caulezinho, tá? Que vai aí pelo menos 3 dias, que você pode também deixar pra fora, cicatrizando. Cicatrizou, coloca no vasinho que você quer, tá? Ou já põe direto, mas aguarda. Eu aguardo uma semana, tá? Sem medo de ser feliz. O resultado é muito mais satisfatório do que correr o risco de você vir regar sem estar totalmente cicatrizada. Pega, nesse caso, eu vou começar só daqui, olha, gente, tranquilamente uns 10 dias, tá?
que vai ser o ponto. Às vezes, com 7 dias, a planta já começa a brotar raízes. Para isso, você tem que ver, porque cada espécie tem o seu tempo de brotação. Umas mais rápidos, outras menos, tá? E as folhinhas do berçário, você também só vai regar, vai se preocupar em regar quando começar as brotações, porque tem muita reserva aqui nesta planta ainda, tanto na roseta quanto na folha. E tudo isso ela vai usar para ter novas brotações. Espero ter ajudado você que está iniciando no cultivo das plantas suculentas a tomar esses cuidados com suas plantas no seu cultivo. E também, se acontecer, porque pode acontecer, por mais cuidado que nós tenhamos, pode acontecer dela fungar, não é? Para isso, a gente também tem os preventivos, né? Contra fungos, contra cochonilhas, né? Os inseticidas, que isso pode acontecer mesmo em qualquer jardim, né? Mesmo quando a gente faz a prevenção. Quando a gente previne, a gente tem muito menos problema. Tá bom? Então, regue menos suas plantas, pensando sempre que esse substrato tem que estar totalmente seco para você regar novamente. O berçário, principalmente, para você ter sucesso. Não adianta você regar sem raiz, porque é a raiz que vai absorver a água, né? Então, para que molhar? Aguarde tranquilamente o tempo da planta. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu curtir, não se esqueça de se inscrever, faz um tour, aí tem vários vídeos onde eu mostro várias situações de como poder te ajudar aí no seu cultivo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.